When we fight, we win. And we will make America great again. Olá, seja bem-vindo ao Burro e o Elefante, o podcast do Expresso e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento sobre política norte-americana. Comigo tenho o Pedro Magalhães, investigador do ICS focado em eleições e democracia. Olá, Pedro. Olá outra vez, João. E eu sou o João Maria Joné, sem estes pergaminhos, mas com uma obsessão por este tema. No nosso 7º episódio temos um convidado muito especial que o Pedro vai apresentar agora. Temos o José Gomes André. José Gomes André é doutor em Filosofia Política pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Escreveu uma tese de doutoramento sobre o pensamento político de James Madison, um dos pais fundadores da Constituição Americana e dos Estados Unidos como nação. Realizou entre 2010 e 2016 um pós-doutoramento sobre o federalismo no horizonte da filosofia política moderna e contemporânea. É professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde leciona disciplinas no âmbito da filosofia política, história das ideias contemporâneas, teoria política americana. A sua investigação e as suas publicações focam-se nestas áreas, com incidência no federalismo, no pensamento político americano. Publicou vários livros sobre filosofia política, sobre Kant, sobre John Rawls e também sobre o sistema político americano. Atualmente é comentador da RTP sobre assuntos políticos relacionados com os Estados Unidos. Zé, obrigado por teres vindo. Olá, obrigado pelo convite, é um gosto. Nós vamos falar de coisas que não têm necessariamente muito a ver com o mundo das ideias. Vais ter que descer do mundo das grandes ideias e do grande pensamento para o mundo assim mais dirty da política. Mas a primeira pergunta que te queria fazer é como é que surgiu este interesse pelo pensamento político dos pais fundadores e do Madison em particular? Foi uma coincidência. Eu estava a estudar na licenciatura em Filosofia e, na verdade, o meu interesse até tinha mais que ver com outras áreas, da ética e até da teoria mais metafísica, digamos assim. Depois tive um seminário com o professor Viriato Sarmanho Marques, que se focava precisamente que era de filosofia política e tinha que ver com o federalismo norte-americano. E foi aquela amor imediato e senti sobretudo muito interesse de perceber não só estes fundamentos, os princípios essenciais, mas este entusiasmo com a ideia de uma série de pessoas que realmente do outro lado do Atlântico que eu desprezava, não é? Porque a Europa, na verdade, não tinha grande interesse nos pais fundadores, nem nada daquela geração. Construir um mundo novo, construir um país do uma nada, experiência. quase. E de alguma maneira isso fascinou-me e depois fui mantendo interesse e comecei a fazer estudos sobre isso e depois naturalmente o interesse que tenho pelas eleições e pelo mundo mais dirty nunca foi para mim compatível com essa questão mais do interesse filosófico, certo, digamos assim. Certo. Pedro, que notícias do mundo mais dirty é que tu trazes hoje? Eu hoje queria falar, estamos a gravar isto segunda-feira, e portanto queria falar das últimas 8 sondagens nacionais, portanto, do voto presidencial nacional feitas nos Estados Unidos. São 8 sondagens diferentes que têm resultados que são praticamente iguais, ou que são um empate entre Kamala Harris e Trump, ou uma vantagem de um ponto para um lado ou para o outro. Isto faz-me lembrar as eleições de 2015 no Reino Unido, em que havia 11 sondagens que tinham resultados praticamente iguais e depois no fim os conservadores ganharam com 6 pontos. Estas coisas podem acontecer, não é? Podem acontecer por 3 razões. Podem acontecer porque estas sondagens que são feitas no final do ciclo têm amostras maiores, não é? No fundo têm um maior investimento, não só de quem paga, mas de quem faz, em ter resultados o mais precisos possível. Também pode acontecer porque o voto se vai cristalizando, não é? No sentido em que as pessoas vão tomando decisões e vão tomando decisões mais convictas, mas também pode acontecer por um fenómeno que a Associação Americana de Investigação em a Opinião Pública até tem um nome que se chama herding, que é o comportamento de manada, que é quando quem faz as sondagens começa a olhar para o lado e não só olhar para o lado, começa a olhar para aquilo que acha que os resultados vão ser. Eu com isto não quero dizer, eu acho que isto não acontece de todo, não quer dizer que recebem um resultado. Isso nunca aconteceria. Não, isso acontece, e tanto acontece que no caso inglês houve uma empresa que depois veio dizer que tinha um resultado muito mais parecido com o resultado da eleição, mas que não o publicou porque não acreditou nele. Não é? Portanto, eu não estou a dizer que aquilo que acontece é quem produz esta informação olha para o resultado e tira 2 pontos ali e mete 2 pontos. Não é isso que acontece. O que acontece é que entre os resultados brutos e os resultados que são divulgados há uma quantidade tão grande de decisões que tem que ser tomada.
a ponderação da amostra para a tornar o mais representativa possível, mas vai-se tomar em conta o quê? A educação, a instrução, o voto anterior. Há muitas decisões a tomar. E depois, por exemplo, como é que se modeliza quem é o votante provável? E quando se tomam essas decisões, há tantas decisões a tomar que se baseiam em tantos pressupostos, Claro. que as expectativas e, digamos, o medo de falhar começa a entrar. E isso é que gera este comportamento de manada. E, portanto, eu não estou a dizer que é isso que está a acontecer, não sei se é isso que está a acontecer, já aconteceu no passado, e está demonstrado que já aconteceu no passado, mas isto é, no fundo, um aviso para termos cuidado quando estes resultados são tão parecidos. Isto não significa necessariamente que essa semelhança nos diz a verdade, pode significar que há uma confluência em torno de uma expectativa ou uma confluência, digamos, conservadora, no sentido de ninguém se enganar. E isso não é necessariamente, se for isso, isso não é nada bom para retratar o que tem sido a evolução da opinião pública. Ajudas-me com isso porque eu disse herding na televisão e tu agora fizeste aqui um trabalho de tradução muito importante para mim, porque eu fiz assim com as mãos, aproximei as mãos e herding, não me ocorreu o que é que eu podia usar e pronto, e agora já posso. Mas é importante dizer que nas últimas eleições houve muitas empresas de sondagens muito criticadas precisamente por publicarem outliers que depois ficaram muito longe do resultado final, como famosamente a sondagem que saiu no Washington Post que dava o Biden a ganhar o Wisconsin por 17. É um outlier que pode acontecer, claro. Mas se ficar muito longe depois do resultado final, descredibiliza e mexe. Ninguém quer estar. Mas isto também passa muito, por exemplo, nós hoje, quem consome mais esta informação, se forem, por exemplo, ao famoso 538, vão ver as empresas classificadas pela sua qualidade, digamos. Sim. E o que é que entra nessa qualidade? Entram coisas que eu acho que deviam lá estar, que é a transparência, não é? Claro. E, aliás, vou dar um exemplo. Uma das sondagens que dá aqui um empate nos seus resultados brutos dá Kamala com 4 pontos de vantagem. E esse é perfeitamente normal. Claro. É perfeitamente normal que isso aconteça. Portanto, porque depois esses resultados brutos têm que ser trabalhados. Mas classificam pela transparência, classificam pela qualidade, mas também classificam pela aproximação do resultado ao resultado eleitoral. E isso é que isso vai sempre ao mesmo problema, que é a ideia de que um bom retrato da opinião pública neste momento, ainda por cima mais de uma semana da eleição, tem que ser, a qualidade mede-se pela aproximação ao que vem a ser o resultado depois. E isto gera aqui uma dinâmica que pode ser muito perversa. E isso produz, tens aí um dos exemplos, é aquela sondagem da TPP, que está lá bem classificada porque beneficiou brutalmente o Trump durante o último ciclo. Na última sondagem que fizeram da Pensilvânia, fizeram uma sondagem que dava a Kamala a ganhar por 4 no resultado bruto e depois tiraram Filadélfia, porque disseram que as entrevistas não tinham fiabilidade e ela passava a ganhar por 1, o que continua impressionante, mas é interessante falar disso. Eu se calhar também estava aqui a falar de outra coisa, mas se calhar também falo de um tema parecido, que é a dissonância destes resultados de empate nacional com os resultados que continuam a sair, não são muitos, mas que continuam a sair nas eleições para o Congresso, porque também é o nosso tema. E a verdade é que nos estados decisivos em que as grandes empresas estão focadas em dar constantemente um empate, mais um, menos um, mais um, menos um, os candidatos democratas estão a limpar os candidatos republicanos. E há muitos sítios em que os republicanos até já estão a desinvestir das corridas porque sentem que estão a perder por 7, 8 pontos. No Nevada, no Michigan. No Michigan até é estranho, porque é um estado supostamente muito dividido e em que os democratas têm uma incumbente que se está a reformar e tem uma candidata nova. E os republicanos até têm um candidato mais ou menos institucional e um bom candidato dentro do que têm conseguido recrutar recentemente. O que eu queria trazer era essa questão, que é como isto não pode, parece-me, com as tendências que nós temos visto do desaparecimento de pessoas que votam nos dois partidos no mesmo boletim, para eleições diferentes, como é que é possível nós termos, de repente, sondagens a dizer-nos que vamos ter níveis históricos que não acontecem há 20 anos de divisão do boletim entre dois partidos? Como é que é possível dizer-nos que tendências que andam há anos a construir-se, como por exemplo o Arizona ficar mais azul, de repente as sondagens de grande qualidade como o New York Times dizem que o Trump vai ter o melhor resultado do Arizona das suas 3 candidaturas nesta eleição? São coisas que levantam estas questões sobre a diferença entre o resultado a nível estadual e o resultado a nível nacional. Aliás, também por causa disso havia uma questão, o Nate Cohn justifica-se, o New York Times justifica-se a dizer
Pois, mas o voto popular pode estar empatado e ela estar bem nos swing states, porque o normal seria os democratas ganharem por alguma margem no voto popular. Porque ela perdeu muito nos estados muito democratas. E havia uma sondagem da Siena College que dizia que ela ia ganhar Nova Iorque por menos 20 pontos do que o Biden ganhou. De agora já tem outra que já não diz isso. Portanto, como é que isto tudo se encaixa, não é? A minha grande questão, a grande novidade para mim desta semana é como é que isto se encaixa, porque eu tenho quase certeza que a Kamala Harris não vai perder o voto popular, mas resultados de empate querem dizer que ela pode perfeitamente perdê-lo. Pode perder. Como é que tu olhas para isto, José? Quanto mais não seja para esta... Quer dizer, algo para o qual nós estamos a contribuir, quer dizer, para este predomínio das sondagens, da corrida de cavalos na discussão sobre esta eleição. Bom, na verdade sinto que nos deixa reféns de leituras a partir de resultados que por vezes são tão escassos, tão curtos, que nos impede de ver a big picture, não é? Uma visão mais panorâmica. Aliás, eu diria mesmo que nestas últimas semanas, apesar de se estar a traçar uma tendência, e eu acho que esse é um ponto importante, isto é, em vez de nós temos tantos dados que em vez de analisarmos 2, 3, 4 sondagens para contarmos uma história, temos sobretudo de perceber uma tendência. E aí, independentemente de concordarmos ou não com a qualidade ou a importância das sondagens, há uma tendência nas últimas 2 semanas em particular, de recuperação de Trump, tanto no voto nacional como no voto estadual. Isto é factual, objetivo. Mas se nós recuarmos um pouco e olharmos para os últimos meses, nós no fundo temos quase aqui uma análise de nós queremos contar uma história emocionante, nós queremos que isto seja uma montanha russa. Sem dúvida. Esta semana a Kamala já está à frente e agora de repente o Trump teve uma recuperação incrível, e no fundo esta ideia de uma enorme emoção constante. Desde que Biden desistiu e Kamala apareceu, esse foi a grande mudança. Desde então até aqui o que nós vemos com a tal distância é uma flatline. Quer dizer, na verdade a corrida está bastante estabilizada há imenso tempo, tanto no voto nacional como na questão dos estados. Aliás, pelo reduzido número até de swing states. Eu ainda me recordo, quando comecei a interessar pelas eleições, quer dizer, havia 12, 14. Se nós medirmos, por exemplo, estados que ficaram com diferenças inferiores a 5%, incluindo em 2000, 2004, 2008, são muito mais do que aqueles que estão previstos para este ano. E isso mostra, lá está, uma certa cristalização das decisões do eleitorado. O número de indecisos hoje é muito mais baixo. Mas também nos deixa, para aqueles que querem a montanha-russa, eu também quero a montanha-russa. Quem paga as sondagens quer de certeza notícias, não quer a notícia a dizer está tudo na mesma. Está tudo na mesma. Os órgãos de comunicação social também querem, os sites também querem. E nós acabamos a fazer aqui um registro que é curioso. Eu até tenho notado isso, por acaso queria partilhar convosco, na última semana, a mudança de tom. Estou a falar da comunicação social portuguesa, ou seja, os comentários, etc. Passámos de Kamala claramente favorita para Trump vai ganhar ou não, e depois depende aqui das visões das pessoas, a partir de uma alteração de resultados, que neste caso estamos a falar de 0,3%, 0,4%, porque nós pegamos, repara, nós não podemos olhar para os 7 todos juntos, porque o Trump pode ganhar alguns e ainda assim perder a eleição. Mas se nós olharmos para aqueles 3, que na verdade é aquele primeiro olhar, a chamada muralha azul, no Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, que se a Kamala ganhar, em princípio terá a eleição controlada. Mesmo com os agregadores, a diferença nesta altura, e depende dos agregadores, não é? Porque depende dos fatores de ponderação e que sondagens entram, as diferenças andam na casa dos 0,6%, 0,7%, que obviamente não me vou meter numa área que não domino, que são as margens de erro e afins, mas quer dizer, qualquer pessoa consegue perceber que uma diferença de 0,7% a uma semana, quer dizer, é irrelevante. Claro. Tal e, portanto, se calhar a mudança de 0,6%. Ou seja, a mudança pró-Trump que faz com que as pessoas tenham mudado a opinião sobre a direção da corrida de 0,6%. Pelo menos pode-se dizer que a mudança do tom é desproporcional na sua magnitude em relação à mudança real nos números. Não é? E esse era o ponto onde eu queria chegar, ou seja, na verdade é menos emocionante, mas a leitura que eu faço deste ciclo eleitoral é a consagração da polarização, a consagração de um eleitorado cristalizado como raríssimo no mundo ocidental. No caso norte-americano, diria, desde a Guerra Civil que isto não acontecia, não é? Ou seja, no fundo, praticamente uma divisão
de conjunto de pessoas que têm uma convicção ideológica ou uma mobilização partidária de tal ordem que, na verdade, tanto fazia ser este como outro qualquer, e um cenário de imprevisibilidade que faz com que nós, que gostamos muito disto, vamos reagindo a eventos, um discurso mau, um debate bom, um anúncio provocador e dizemos agora é que foi, machadada. Eu já ouvi, deixa-me só dizer, nos últimos 3 ou 4 meses, eu já li umas 6 ou 7 eventos que eram a machadada final. Era a tentativa de assassinato, depois era o debate, depois era o discurso, e aquilo que vemos não é isso. Agora, claro, é desconfortável dizermos que é provavelmente uma situação de 50-50 e há semanas que é assim. Mas acho que é assim que eu vejo. Mas o curioso aqui é como é que isso se casa, totalmente de acordo contigo, mas como é que se casa a ideia de que o eleitorado está cristalizado. Eu se calhar até iria ao fim do século XIX, porque houve várias eleições em que os candidatos presidenciais se repetiram no fim do século XIX e início do século XX, e portanto o eleitorado contra e a favor os candidatos, seja o Grover Cleveland, seja o William Jennings Bryan, já estava muito fechado, tipo, eu sei o que é que eu acho sobre esta pessoa. Como é que se casa isto com esta ideia de que o Donald Trump vai ter agora a terceira vez o melhor resultado de sempre, não é? Ou seja, para mim, ou está polarizado, estático, e ele vai perder, porque perdeu em 2020 e não se alterou grande coisa daí para aqui, e era indiferente, se fosse mais ou menos indiferente se fosse o Biden ou a Kamala ou o Bernie ou o Gavin Newsom, porque as pessoas que não gostam do Trump estão mais ou menos fechadas. Como é que se casa isso com esta pretensa incerteza nas sondagens de o Trump está mais popular do que alguma vez esteve? Nós em parte já falámos disso aqui, aliás, desde o primeiro episódio. É verdade, eu estou completamente... Isto é uma grande cisma. Sim, eu estou sempre um bocadinho a cismar nisto. Eu estou completamente de acordo com o que diz o José, do ponto de vista da comparação do grau, vamos dizer, de fidelidade partidária e de cristalização, para chamarmos assim, do eleitorado americano em comparação, enfim, com a maior parte das democracias para as quais nós olhamos com frequência. Mas dito isto, isto que vou dizer é um bocadinho mecânico, mas Clinton perdeu porque perdeu os independentes e Biden ganhou porque ganhou os independentes. Os independentes, apesar de tudo, são uma força que, não sendo minoritária, são uma força que, se quisermos olhar para quem determina o destino final... Imagina tu que se as pessoas de centro-direita que votaram naquela candidatura de centro-direita do Partido Libertário em 2016 e depois disseram, na sua grande maioria, ou seja, os Never Trump Republicans, que votaram em Biden em 2020... que o tinham feito em Hillary Clinton. Hillary Clinton tinha ganho na mesma. Mesmo sem esta coisa da conversa do Partido Verde e que a Jill Stein vai estragar isto tudo, houve uma série de gente que, como é normal nos movimentos de grupos eleitorais, não conseguiu logo passar de ser um eleitor do Partido Republicano para ser um eleitor do Partido Democrata, não é? Precisou daquela eleição, precisou de votar no Gary Johnson e tirar aquilo do corpo um bocadinho. Eu iria mais por aí do que pelos independentes, porque não sei se há muitos independentes. Há estudos sobre isso, sobre muitas pessoas dizerem que são independentes e são muito de direita ou muito de esquerda. Não, na verdade, nos inquéritos pergunta-se às pessoas se identificam com o partido e temos, digamos, 25%, às vezes até mais, 30% de pessoas que dizem que não. Depois, se os esprememos mais um bocadinho, eles dizem que se inclinam para um partido ou para outro. E o que sobra não é muito. Mas isso que sobra, vamos dizer, esses 10%, em eleições como as que estamos a ver, decidem a eleição. Claro, dizer, se mobilizarem, decidem a eleição, decidem quem ganha. E é importante juntar aqui um elemento que é bastante característico da América. Não só. Quando nós falamos em indecisos, em Portugal ainda há muita ideia do indeciso, é aquele indivíduo que não sabe, que sente que vai votar, mas está em dúvida entre 2 ou 3 possibilidades. E os americanos usam um termo que em Portugal julgo que é raro, que é os irregulars. Ou seja, o indivíduo que na verdade tem pouco envolvimento político, que vota de vez em quando, que tipicamente numa situação em que vai votar não faz, no fundo, aqueles cadernos eleitorais gigantescos americanos, ou seja, às vezes até só vota para o presidente, tipicamente não vota nas eleições intercalares e mesmo ainda esta se calhar não vota para os outros, e que é um grupo extremamente volátil e muito difícil de captar, no fundo, do ponto de vista científico. Chegaram a um conjunto de pessoas que diz que não têm interesse na política. É difícil fazer com que respondam às sondagens. Não respondem, e é difícil captar, porque no fundo entramos numa área já quase da psicologia, que é o que é que leva alguém que diz que não tem interesse na política, que 2 meses antes da eleição diz eu jamais me apanham lá, e por qualquer motivo, por um amigo, por um sentimento, por uma ideia que não sabemos quantificar, acaba por aparecer. O Neto Quando está muito dedicado a essa psicanálise, né? Que agora decidiu que os republicanos é que votam menos, e, apesar de
do consenso As histórico últimas no duas sentido contrário. eleições, o Trump ganhou bastante as pessoas que decidiam nos últimos 2-3 dias. Aliás, que em parte justificou a diferença das sondagens, lá está. Não era as sondagens que estavam erradas, as sondagens estavam a captar um momento que depois se alterou muito nesses últimos 3 Mas também dias. tinham precisamente o problema de que estávamos a falar, que é as taxas de resposta relativamente baixas, Claro. e a dificuldade que tiveram em captar precisamente, em ter nas suas amostras e incorporar nos seus resultados precisamente esse tipo de eleitores. Olha, obviamente que isto faz parte do tema, mas nós temos que dizer o tema. Pois Vamos tentar falar disto, mas dizer o tema nós estamos a fazer primeiro. um bocadinho o contrário da pedagogia que queríamos fazer hoje, porque a pedagogia que queríamos fazer hoje é que há muito mais em jogo do que as eleições presidenciais. Ora bem. E em particular há em jogo o controle do Congresso, do Senado e da Câmara dos Representantes, e eu se calhar pedi ao José para nos explicar quão importante é esse controle. Nós temos um bocado, vivemos no nosso contexto, pensamos no nosso Parlamento, ou pensamos em parlamentos de sistemas parlamentares na Europa, e não temos bem ideia de quão diferente e quão tão mais importante do ponto de vista político e das políticas públicas é o Congresso americano. Fala-nos um bocadinho sobre isso. É um tema pequenino. É a minha oportunidade para falar dos pais fundadores. Vamos a isso. Em 2 minutos. Quando é criada a Constituição, no final do século XVIII, a revolução é feita essencialmente contra, não tanto o sistema britânico, que na verdade eles copiaram, imitaram e adaptaram, mas contra a figura do centralismo concentrado no rei. Ou seja, a ideia que eles tinham e que era da prática do monarca quase todo poderoso, que captava toda a esfera da decisão pública. E, portanto, quando erguem o sistema federal, embora haja a teoria da separação de poderes, o executivo, o legislativo, o judicial, de uma maneira, aliás, que Montesquieu nem imaginava, porque eles deram muito mais poder ao poder judicial do que Montesquieu imaginava sequer, mas isso fica para outro dia, suponho. Mas claramente... Por acaso não vamos ter esse. Então fica para uma outra oportunidade. Bem, depende dos resultados e se esse poder judicial vai ter algum papel no resultado. Exato. Um extra, como já teve. Um extra sobre o Supremo Tribunal. Sim. Mas digamos que na luta clássica, que é um tema que na filosofia política do século XVIII aparece muito entre legislativo e executivo, os pais fundadores não tiveram nenhuma dúvida em tornar o poder legislativo o foco do sistema federal. E aliás isso é visível na Constituição na medida em que a figura do Presidente tem uma enumeração bastante vaga. É claramente um chefe de Estado, é um ator de que eles imaginavam que seria um gestor de circunstâncias, e o Congresso seria o foco da política pública. Aliás, a enumeração do conjunto de competências, desde as áreas fiscais, económicas, militares, quer dizer, foi dado ao Congresso poder, por exemplo, para organizar o poder judicial, para organizar o exército, para organizar a marinha, para organizar todo o sistema monetário, fiscal, etc. E, historicamente, o Presidente, nomeadamente por via da criação de uma administração, que na prática corresponde a uma forma de governo, não é? Um tipo de governo, que foi conquistando poder ao longo do tempo, nem sempre conseguiu abafar totalmente esta importância do Congresso. Ou seja, o Congresso norte-americano, muito mais do que... não é um mero eco das políticas governativas. E, portanto, em grande medida, os sistemas europeus, alguns sistemas europeus, mas o nosso em particular, em que o Parlamento é, sobretudo, uma câmara de ressonância de políticas públicas orientadas pelo Governo, da qual o Parlamento é um espaço de debate, mas sobretudo de confirmação dessas políticas. Especialmente quando há maiorias. Especialmente quando há maiorias, e enfim, depois depende das personalidades, obviamente dos registros, mas digamos de um ponto de vista simplista é isto que se passa. No caso norte-americano, o Congresso permanece efetivamente como um grande foco não só de orientação de políticas públicas, mas objetivamente de produtor de legislação. E nesse sentido é um parceiro e competidor do Presidente e da Administração. É importante sublinhar que, do ponto de vista do funcionamento prático, o Congresso tem, nomeadamente na área financeira, uma autonomia muito substantiva. E, portanto, não há nenhum outro Parlamento no mundo com tantos poderes orçamentais. Julgo que não. E ainda há dirty politics, abandonando o plano filosófico. Isto é crucial para perceber. Ou seja, nós recolhemos notícias da América relativamente a bloqueios institucionais, dificuldades de aprovação disto e daquilo, e tendemos a sublinhar a administração não está a conseguir gerir, ou a administração está com dificuldades. Não, normalmente o que acontece é que o Congresso, sendo a fonte, tendo a iniciativa orçamental, aliás constitucionalmente definida para a Câmara dos Representantes, é efetivamente a delineadora do orçamento.
Isso significa que as prioridades tomadas relativamente a várias áreas, ou por vezes o contrário, que é aquilo que eu chamo o fechar a torneira, não é? No fundo o bloquear as chamadas appropriations, é um termo difícil de traduzir, que no fundo tem que ver com as dotações orçamentais. Significa que isso obriga, por sua vez, a administração a abdicar de certas prioridades ou a fazer de algumas matérias prioridades. O caso mais famoso que gosto de citar tem que ver com a política externa americana, porque é aquela que nós recebemos, que tem a ver com a guerra do Iraque, em particular, onde claramente havia um desejo da administração de George Bush em 2006, 2007 de prosseguir a estratégia utilizada, e o Congresso em 2006 há uma grande vitória democrata baseada na promessa do fim da guerra do Iraque e de facto, efetivamente, a maioria democrata disse acabaram as apropriações, acabaram as dotações, ou seja, os soldados, ninguém vai morrer de fome, mas não vai haver um aumento nem a possibilidade de manter o tipo de presença militar e logístico que tinham. E o George quem dá a surge de 2007. Não, sem dúvida, mas repara, o que condicionou uma estratégia a médio prazo, que leva a que, na verdade, nos livros nós lemos a administração Bush terminou com a guerra do Iraque, mas foi o Congresso que o fez. Sim, eu até pegando num tema atual em que eu tenho muitas discussões sobre isto, porque as pessoas vêm com a conversa de que os democratas e os republicanos têm exatamente a mesma posição sobre o Netanyahu e sobre Israel e sobre qual é que deve ser o papel histórico da Palestina, sem perceberem, lá está, muitas pessoas a chamarem genocídio ao Joe Biden, esta pessoa está sempre a dar dinheiro para atacar o povo palestiniano, não compreendendo que as intercalares de 2022 e a mudança de uma maioria na Câmara dos Representantes dos Democratas para os Republicanos levou a que existisse uma maioria tendencialmente contra apoiar a Ucrânia e que Israel e o apoio financeiro e militar a Israel funcionasse como uma moeda de troca para poder continuar a apoiar a Ucrânia. Portanto, muitas vezes o Presidente é responsabilizado. Isto pode ser decisivo nas eleições, porque a percepção geral é que o Joe Biden é responsável pela maneira como Israel está a conduzir esta guerra, porque os Estados Unidos prestam apoio militar e financeiro a Israel. Mas isto tem esta nuance de que se o Congresso não fosse como é, a coisa se calhar funcionava de outra maneira. E aliás temos aquele livro do Bob Woodward, dá essa ideia de que o Joe Biden gostaria que isto funcionasse de outra maneira e não pode. Porque o Congresso tem esse poder sobre a carteira. Só lhe resta dizer uns insultos contra o Netanyahu sem grande sucesso. Chamar-lhe nomes ao telefone, porque de resto... E isso para mim é importante para explicar porque é que nós temos de prestar atenção a estas eleições. Porque muitas vezes estamos a responsabilizar uma administração e vai-se a ver, e há muita gente que até compara um bocadinho a figura do Speaker quando está numa posição diferente do Presidente com a figura do Primeiro-Ministro francês quando tem um partido diferente do Presidente francês. Não sei o que é que tu achas dessa comparação, mas para tentar traduzir para europeu esta relação entre o Congresso e o Presidente. Acho mesmo muito difícil fazer a comparação, até porque, repara, a existência das duas câmaras com competências distintas torna-nos difícil até falar do Congresso como um todo, porque na verdade acabam por ocupar aqui cargos diferentes, papéis diferentes. Aliás, a Câmara dos Representantes nesta questão orçamental é chave. E tem um poder de condicionar políticas públicas de maneira central, mas o Senado, que na verdade os pais fundadores fizeram à imagem da Câmara dos Lordes e depois adaptaram ali com o elemento democrático, tem um papel decisivo na política externa e em todo o aparato do Estado, que no fundo, por isso é que é difícil comparar, quer dizer, não consigo bem ver o que é o caso francês, acho que não tem algumas semelhanças. Câmara baixa, não era... Pois é, isso é difícil ir mais longe do que isso, mas acho que é importante sublinhar isto relativamente ao papel específico do Senado. Uma vez que colabora e, na verdade, sanciona tudo o que tem a ver com nomeações de embaixadores, de cargos para a administração pública, juízes do Supremo Tribunal, celebração de tratados, quer dizer, quando nós falamos isto é daquelas ironias, voltando aqui ainda um bocadinho mais atrás. Então o Bill Clinton era presidente, o Al Gore, grande ambientalista, e o protocolo de Kyoto não foi aprovado, então mas que raio de administração é esta? Quando foi para ser votado no Senado, não é? O Senado matou completamente. Claro. Como, aliás, o Senado é o principal bloco de conservadorismo. Até porque precisa de uma maioria de 2/3, não é? Sim, essa parte. E repara,
E o Tribunal Penal Internacional também é outro caso. Exatamente, quer dizer, quase, o Senado é uma das maiores forças conservadoras, não digo aqui no sentido ideológico, mas no sentido de rejeitar... Status quo. Sim, da política americana, aliás, há muitas décadas. Isso, no fundo, faz com que, e ainda bem que este é o tema da nossa conversa, quando falamos numa administração Harris, ou numa administração Trump, quem terá maioria no Senado ou na Câmara dos Representantes ou nos dois, em termos de definição, quer da política externa, quer das políticas públicas domésticas fundamentais, são cenários, não vou dizer completamente diferentes, mas muito marcadamente diferentes. E torna-se difícil nós sabermos exatamente, para responder aqui mais ao João, com que tipo de comparação podemos fazer relativamente ao papel aqui do Speaker, por exemplo, ou do líder da maioria do Senado, também tem muito a ver com questões de personalidade, não é? Claro. Porque o Mitch McConnell, dos republicanos, que teve muito tempo à frente, tinha claramente um registro público, era um péssimo orador, mas um bom jogador de bastidores, e não sei até que ponto os republicanos agora, com uma figura diferente, não farão do Senado, por exemplo, um local menos respeitável e mais... Tens falado muito disto. E mais vocal. Da polarização do Senado e da transformação do Senado numa espécie de uma Câmara dos Representantes 2, não é? Exato, e tem muito a ver com a escolha de candidatos que os partidos têm feito, particularmente o Partido Republicano, que pessoas como a personalidade do Ted Cruz normalmente não seriam pessoas para estar no Senado, mas sempre existiram. O Joe McCarthy existiu nos anos 50, não é? Há aqui mais duas coisas que gostava de trazer. É que isto de que estamos aqui a falar também se reflete no próprio Congresso como organização, não é? Eu tenho aqui uns números de cada vez que olho para eles, já olhei várias vezes, fico sempre impressionado. Na Câmara dos Representantes há 23 comissões e 104 subcomissões. No Senado há 20 comissões e 70 subcomissões. Trabalham em staff para estas instituições 9.000 funcionários na Câmara dos Representantes, mais de 6.000 no Senado. Cada membro do Congresso pode ter até 18 membros do seu staff. Os senadores têm entre 35 e 70. E eu nem estou a contar com o Congressional... E há muitas queixas de falta de staff. E falta de staff. Portanto, estamos a falar de uma organização que tem uma escala, uma quantidade de informação, uma complexidade, uma institucionalização que é incomparável com qualquer outro parlamento do mundo. Não, sem dúvida. E que depois se traduz numa organização da discussão de políticas que, quer dizer, qualquer estudante de ciência política entra em pânico quando vê a sequência, porque no fundo as pessoas perguntam, então, mas como é que uma lei se torna lei? E a minha resposta costuma ser, quanto tempo é que tens para falarmos sobre isto? Porque o papel das comissões em particular, ou seja, tendo em conta, para as pessoas verem, a Câmara dos Representantes tem 435 membros, portanto é um parlamento muito grande comparativamente com os casos europeus ou outros. Isso significa que... E há muitos que dizem que é pequeno. Bom, a Constituição originalmente dizia que era 1 por cada 30 mil habitantes. Portanto, hoje seriam, enfim, muitos milhares de pessoas. As comissões tornam-se muito relevantes porque, na verdade, é necessário fazer essa subdivisão de competências e de áreas, mas também a torna um elemento potencialmente perverso, porque as comissões é que decidem quais é que são os temas e os projetos de leis que podem ser discutidos em plenário. E quem é que chega a plenário, exatamente. O que significa... E quem presida a comissão é absolutamente decisivo, o que torna o resultado das eleições importante, claro, porque é a maioria que determina. Sim, porque, tecnicamente falando, quer dizer, do ponto de vista constitucional, na América existe um sistema de liberdade de voto muito pronunciado, aliás, muito mais também do que nos casos europeus. Simplesmente, do ponto de vista sociológico, isso tem havido uma alteração, no sentido da polarização, de que já falaram certamente noutros programas e que se tem falado muito, e que leva a que, na verdade, hoje os democratas votam em bloco e os republicanos também votam maioritariamente em bloco. O que significa, por sua vez, que ter a maioria tem hoje um peso muito mais importante do ponto de vista da tomada de decisão do que seria há 15 ou 20 anos. Aliás, o Congresso está mais disciplinado, muito digamos. mais disciplinado. Até porque há 40 ou 50 anos havia os blocos que se contavam eram ideológicos e não partidários. Justamente. Aliás, e regionais também. Era esse ponto que eu ia referir, que era, há 20 anos, uma diferença como hoje de 6 ou 7 votos entre um e outro, faria do Congresso ou da Câmara dos Representantes um local muito mais dinâmico e plástico, certamente muito mais propenso à aprovação de legislação bipartidária com maiorias formadas quase circunstancialmente. Hoje, ganhar por 2 ou 3 significa um controlo, lá está, da disciplina dos temas a serem discutidos e, por contraste, um bloqueio de matérias,
que será um ponto muito importante. Eu imagino que se os democratas ganharem a Câmara dos Representantes e Trump for o presidente, essa será uma das estratégias mais utilizadas pelos democratas, que será não permitir sequer que haja uma discussão de propostas políticas oriundas da administração, o que resultará num bloqueio institucional muito, muito pronunciado. Mas eu digo que este é um ponto aqui relevante, que é perceber que todo este staff gigante existe em função também daquilo que poderíamos dizer em termos de imagem de pequenos parlamentos que se formam dentro do Congresso. Aliás, depois há os caucus, os black caucus, ou seja, no fundo há grupos que procuram representar uma série de interesses múltiplos, dos afro-americanos, do sul, do norte, de certas áreas comerciais, Um grupo de amizade com Portugal. que fazem do Congresso americano um espaço isso é diferente, incrível. Não é? Os grupos de amizade cá são uma coisa completamente pronto, para ir a festas, e lá não, lá é as pessoas que estão ligadas aos países a defender interesses, porque aquilo funciona um bocadinho como o Senado auto-intitula-se a maior Câmara Deliberativa mais importante do mundo, mas funciona um bocadinho e tem lobby estrangeiro muito, porque funciona como uma coisa que toma decisões para o mundo inteiro. Tu agora estavas a pegar na possibilidade do governo dividido, do presidente, olhando para estas eleições especificamente. Eu diria que nós temos duas coisas, diz-me se concordas ou discordas. Uma possibilidade é, em princípio, quem vai ganhar o voto popular e quem for eleito presidente, em princípio, consegue uma maioria na Câmara dos Representantes, a não ser que haja uma diferença muito grande entre o voto popular e o voto do colégio eleitoral. E no Senado há dois ou três elementos do Partido Republicano que poderiam facilitar ainda a Susan Collins, a Lisa Murkowski e uma administração Harris. Ao contrário, como falaste, maiorias democratas, no Senado era praticamente impossível se não ganhasse, mas na House bloqueariam tudo. Mas há o perigo, queria falar disto também, há o perigo, Trump teve 2018 a 2021, 2019 a 2021 sem maioria em nenhuma das câmaras, e foi perigoso na mesma, porque, como dizias, o presidente é um presidente das circunstâncias, e se existir uma emergência, como houve a pandemia, há muito pouco poder formal a controlá-lo. Como é que o Congresso consegue, nesta situação extrema, controlar isso? Com muita dificuldade, em particular, porque já sei que, não sendo o tema, tenho de falar do sistema judicial federal, que tem tido um aumento de nomeações de juízes conservadores com um impacto fundamental, não só nas políticas públicas, mas até na constituição de um certo conjunto de valores sociais, de princípios, que resultou no mais famoso a alteração da questão da lei do aborto, enfim, não da lei do aborto, mas do estatuto do aborto nos Estados Unidos. Como direito federal. Como direito federal, que neste momento, portanto, é dos Estados, porque em muitos Estados ainda é possível fazê-lo, mas que poderá nos próximos anos entrar por outras áreas, nomeadamente a questão do casamento homossexual, de questões que têm a ver até com o funcionamento dos sindicatos, entre outros, que são matérias que muito provavelmente chegarão ao Supremo Tribunal nos próximos anos e de onde é de esperar decisões favoráveis aos movimentos conservadores. Em geral, não sabemos, claro. E nestes cenários que nós calculamos, há um que parece mais ou menos garantido, que o Senado será ganho pelos republicanos. É evidente que será diferente se ficar 51-49 ou se ficar 55-45, pelo motivo que o João acabou de dizer, porque haverá senadores mais moderados. Apesar disso, mesmo a Susan Collins e outros têm muito genericamente, de facto, estado disciplinados na lógica republicana. Porque é que isto é importante? A Lisa Murkowski é que é capaz de mudar de partido, não é? É quem fala disso. Talvez. Já está a apoiar uma democrata para o Congresso. Aí dependeria, se calhar, de quem seria o presidente. Não é? A questão aqui, o meu ponto vai neste sentido. Tendo a importância que o Senado tem do ponto de vista da política externa, uma maioria republicana, com Kamala Harris no poder, pode chateá-la. Desculpe, o termo não é muito científico. Mas com Trump vão estender uma passadeira vermelha. Ou seja, e o que eu sinto como... Essa ficou com graça. Ficou... Eu não costumo ter muita piada para estas coisas. Até porque ia falar de uma coisa que me parece preocupante. O único cenário que me preocupa é um cenário em que o Senado tem maioria republicana, mesmo que simples, em que Trump ganha e em que a Câmara dos Representantes fica com maioria republicana. Ou seja, no fundo, os três domínios. Não porque isto não tenha acontecido, já aconteceu dezenas de vezes. Aconteceu de 2017 a 2019. Sem dúvida, mas porque o perfil de Trump neste momento
como algo que não se tem falado muito, porque não vai ser ele a falar e os democratas também não querem incentivá-lo, mas de uma certa vingança contra o complexo institucional, uma certa visão que ele tem de retirada estratégica dos Estados Unidos de muitas matérias na política externa. Já nem vou falar de política doméstica porque nunca mais saímos daqui. Porque aí estes mecanismos que nós estudamos do ponto de vista ou seja, nós no fundo temos esta ideia do livro, eu no manual de ciência política também falo disto, e nas aulas falo disto, o Congresso é um mecanismo de bloqueio, de checks and balances, os instrumentos ao seu dispor para impedirem decisões unilaterais ou lunáticas, mas com Trump introduz aqui um anexo. A par daquilo que já falámos, que era uma coisa que não caracterizava o Congresso durante muito tempo, porque os representantes tinham uma ligação eleitoral, há um livro famoso, The Electoral Connection, muito mais forte com as suas bases do que, por exemplo, os nossos deputados. Os nossos deputados, enfim, podem dizer coisas na televisão que desalinham dos partidos, mas depois, quando chega a altura de votar, votam como votam, porque senão é o seu emprego que está em risco. Nos Estados Unidos, os representantes dependem dos interesses, das preferências, das coligações que formam nos seus círculos, mas a verdade é que ao longo do tempo a disciplina partidária, a capacidade de um partido, mesmo não sendo um partido com a estrutura que os partidos europeus têm, mas a capacidade que tem de mobilizar de forma estável, coerente, uma maioria disciplinada, aumentou muito nos Estados Unidos. Não, sem dúvida. E Trump é a cereja no topo do bolo desse processo. Claro. Não é? Ou seja, pelo seu carisma, pela forma como domina o Partido Republicano, de maneiras que nós, eu acho que nem percebemos ainda bem. Não sei se há ali uma chantagem psicológica ou se tem fecheiros, como nos anos 50. Até porque eles podiam tê-lo impedido de ser candidato nestas eleições, não é? E o Mitch McConnell até disse a semana passada que o que Trump fez no 6 de janeiro era razão para ter sofrido um impeachment e, no entanto, não o quis fazer. Como é que tu explicas o controle a esse nível? De eu posso livrar-me desta pessoa, tenho um momento para o fazer e escolho não o fazer. Eu não consigo explicar, consigo ver que as ramificações desse fenómeno penetraram por todo o sistema eleitoral e pelo sistema político. Não são os eleitores. Não é? Claro, não são os eleitores, quer dizer, são os eleitores que estão de tal maneira radicalizados que fazem com que as estruturas partidárias tenham medo. Mas se os eleitores deixassem de poder votar nele, o problema morria, não é? Pois, mas não sei se morria, porque podiam castigar de outras formas aqueles que na mesma têm como prioridade fundamental serem eleitos, não é? Para o Congresso. Há um efeito bola de neve aqui que é muito difícil de travar. Radicalização do discurso público. Os agentes políticos alimentam essa radicalização. O eleitorado, por sua vez, radicaliza-se em função daquilo que recebe e tende a premiar aquele que justamente está mais nas franjas do discurso ideológico. Mais nas primárias, não é? E por outro lado, especialmente nas primárias. Era o último elemento que permite fechar aqui este ciclo, que é as primárias são sobretudo abertas à base e é onde esse entusiasmo das bases mais ideologicamente fechadas, mais motivadas, mais interessadas, que permeiam precisamente o seu. Ou seja, a figura do Maverick, não é? do irreverente, que fala contra o líder, é penalizada, nem tem de ser pelo próprio Trump. Ou seja, o Trump nem tem que fazer grande coisa. Os próprios sistemas das primárias, os próprios eleitores, certificam-se de que quem está fora da linha do partido é um traidor e vai ser afastado. Falámos há bocado da polarização. Há muitos estudos sobre isto, que aliás se baseiam no comportamento dos representantes e dos senadores no Congresso. Há muitos anos havia democratas que estavam à direita de alguns republicanos e havia republicanos que estavam à esquerda de alguns democratas. Hoje em dia, o republicano mais à esquerda, no Senado, há de ser a Susan Collins ou a Lisa Murkowski, está claramente, mesmo assim, à direita do democrata mais à direita, que era o Joe Manchin. E que já era bastante à direita. Muito também sobre o centro político americano. Exatamente. Portanto, esta polarização acaba por ter como reflexo não apenas esta disciplina, não é? Mas depois também tem reflexo nos próprios eleitores. De antes era muito comum, quer dizer, continua a ser verdade que um incumbente, ou seja, quem está no poder tem grande probabilidade de ser reeleito, mas isso hoje é menos verdade. Havia ticket splitting, não é? As pessoas votavam no presidente e votavam no Congresso, no congressista de um partido diferente. Tu usaste o DW Nominate? Sim. Isso tem a ver aqui com uma coisa que eu já estava a dizer, que é a lealdade partidária em votos
básicos. Eu não diria que a Lisa Murkowski é mais de direita se nós formos fazer uma análise ideológica do que o Joe Manchin. Agora, vota mais vezes com o Partido Republicano. Pois. E isso acaba... como antigamente não era assim, esse método funcionava melhor. É Se vota difícil com um partido distinguir se o voto reflete ideologia, se reflete pensava, sim. ideologia pessoal ou se reflete Eu penso, por constrangimento exemplo, externo. o digamos. Jared Golden, que é o representante do 2º distrito do Maine, do norte do Maine, que é um distrito rural, para mim é mais trumpista do que o Brian Fitzpatrick, que é um republicano que representa um subúrbio de Filadélfia, mas eles estão distanciados nesses indicadores porque eles votam com os partidos. Ou votam mais vezes com os partidos, diria eu. Isso traz uma outra dificuldade. É a minha oportunidade agora, não dos Founding Fathers, mas falar de filosofia, que é um elemento muito sintético e que é crucial e que é um subproduto da polarização. Todo o sistema do federalismo norte-americano está assente num pressuposto de debate racional, de diálogo, de construção de pontos de entendimento. Um dos efeitos da polarização ideológica, nomeadamente, é tornar praticamente impossível o encontro de aspectos de concórdia de políticas públicas. O que significa também, quer dizer, se eu vou discutir com alguém que está nos antípodas do meu pensamento, eu também não tenho grande vontade de falar com ele. Isto tem um efeito muito perturbante, não só no funcionamento do sistema político, mas também na ideia, e isto para mim é um ponto importantíssimo, de que não é importante fazer um debate público, porque isto não é só uma questão do Congresso, é uma questão, a própria sociedade americana, já não vale a pena, isto já é só uma questão de contar quem é que é a favor desta posição e quem é que é a favor daquela. E pronto, e agora a maioria fica com isto. E tal como falámos no episódio anterior da comunicação social, dá a posição de um e a posição do outro. E, portanto, e assim já são equilibrados e está tudo objetivo, mas não há possibilidade de construir. Não há nenhuma construção, nem nenhuma adaptação, nem nenhum ajustamento. É por isso também, esse é um dos motivos que ajuda a perceber porque é que hoje os candidatos malucos, que nós antigamente, o próprio sistema se encarregava de os colocar de parte, os candidatos malucos vendem, porque no fundo são os que defendem a sua posição radical com mais intensidade. Sim, acontece o que acontecer. É intuição entusiasmante. Ele só diz disparates, mas é tão engraçado na forma como diz estes disparates. Hoje aparecer alguém na política americana, e não só, infelizmente, que diz: eu tenho uma posição moderada, não tenho bem a certeza, não tenho uma opinião fechada sobre este assunto. A reação é um fraco, não é? Quer dizer, um incapaz, não é? Que convém afastar rapidamente. Sim, mais interessante até, eu tinha uma posição contrária, eu era republicano e agora odeio o Trump. Não deixa de ser extremo. Exato. Mas já criou aqui uma história. E isso depois mexe com a maneira como as pessoas dessas não são eleitas, não é? Se calhar são eleitas no outro partido. Agora, por exemplo, há uma candidata à governadora no Indiana que veio do Partido Republicano, foi recentemente eleita pelo Partido Republicano e diz: eu odeio o Partido Republicano, agora sou candidata do Partido Democrata. Mas cada vez menos tu vês pessoas com a força política. E já são pessoas que cedem muito ao partido da mesma. A Lisa Murkowski foi corrida do Partido Republicano por um radical de direita em 2010 e teve que fazer uma campanha independente e ganhou. O Mitt Romney, eleito completamente independente do Trump. A Susan Collins, eleita completamente independente do Trump, na medida em que ganhou o Maine por 9 pontos, enquanto o Biden o ganhou ao mesmo tempo por 6 ou por 7, ou o que é que foi. E mesmo assim tem imensa dificuldade, apesar das marcas estarem separadas, tem imensa dificuldade em separar-se da linha do partido. Isso é que é interessante. Que também tem a ver com algo que já falámos aqui, é que muitas vezes os candidatos malucos são valorizados não tanto por aquilo que dizem, mas por aquilo que dizem sobre o adversário. Não é? É a negatividade em relação ao adversário, stick it to them, quer dizer, quanto mais hostis são em relação ao adversário, mais as pessoas aderem à mensagem. Tipo Milley. Claro, até porque quando estás numa posição radical também é muito mais fácil veres o teu adversário já não apenas como um adversário, mas como um inimigo. E portanto facilita bastante esse discurso. Olhem, já falámos um pouco sobre isso, mas para fazer um ponto de situação, o que é que se sabe sobre o que é que pode acontecer, o que é que está em jogo, o que é que é incerto, o que é que poderá acontecer? Já se sabe que pode acontecer tudo, mas o que é mais provável e porquê? Eu acho que nós não podemos falar muito da House, não é? Porque há muito poucas sondagens neste momento, um bocadinho como estávamos a falar, e lá está, por causa da polarização, há muito poucas eleições em que a coisa seja
seja fácil de perceber. E se nós começarmos aqui a falar dos subúrbios de Seattle e de Los Angeles, não saímos daqui, mas porque é que os vietnamitas americanos nos subúrbios de Los Angeles não sei o quê, e como é que isso vai decidir o controle do Congresso? O Senado é mais manejável. O Senado, nesse sentido, é muito mais manejável, porque não são as 435 eleições de 2 em 2 anos, são 33 a 34, dependendo do grupinho, de 6 em 6 anos. E dentro dessas 33 há muito poucas disputadas. Neste ano até está a ser estranho para os modelos de sondagens o pouco disputadas que são, porque muitas são disputadas em estados decisivos. Há este ano eleições para o Senado no Nevada, no Arizona, no Michigan, no Wisconsin, na Pensilvânia, 5 dos 7 estados decisivos em que as pessoas dizem que a coisa está completamente partida entre democratas e republicanos ao nível presidencial, mas ao nível... Mas a maior parte dos estados em disputa, dos 34, são democratas neste momento. São. Mas ao nível destas eleições para o Senado parece que não há dúvida nenhuma, porque a qualidade dos candidatos republicanos é má, porque isto e porque aquilo, sendo que os candidatos são todos trumpistas, menos talvez o Mike Rogers no Michigan, que não qualifica bem como um trumpista, e o McCormick na Pensilvânia também mais ou menos. Para além disto, e vamos querer saber o que é que o Zé acha mais importante destas todas, há a necessidade dos democratas manterem o controle de 3 lugares que têm, em que o Trump ganhou respectivamente por 36 pontos, 20 pontos e 8 pontos em 2020, que são a Virgínia Ocidental, que tem perdida, porque o Joe Manchin estava lá, tinha uma marca própria, saiu e agora candidatou-se a um governador da Virgínia Ocidental, que já foi democrata até. Corre o boato de que não corre o boato, ele falta muito ao trabalho, portanto isso pode ajudar o Partido Democrata a manter uma maioria funcional, só porque ele falta muito ao trabalho, tem muitos problemas de saúde, mas isto é o melhor que pode acontecer ao Partido Democrata, é o senhor não se sentir bem, porque de resto o lugar está perdido. E depois a partir daí estamos a falar da 50-50, com a 50-50 o voto do vice-presidente decide a maioria, portanto aí estamos a falar da manutenção da maioria se ganharem a Casa Branca. E se for o caso, estão a jogar a manutenção da maioria no Montana, lá está, que Trump ganhou por 20, onde também é um senador com uma marca muito própria, John Tester, mas é muito difícil quebrar este tipo de... Está encaminhado para perder. Está encaminhado para perder, segundo o que as sondagens dizem, apesar de ter um adversário mau e de ser um ótimo candidato, é difícil quebrar neste clima polarizado uma diferença de 20 pontos. E depois o Sherrod Brown, que apesar de estar num estado em que o Donald Trump ganhou por 8 em 2020, é favorito, segundo as sondagens. E estás depois, a falar do Ohio. E depois há mais 3 em que os democratas têm ligeira esperança, não muita, por serem swing states mais ou menos neste momento, de terem margens próximas, que são a Flórida, onde estão a candidatar uma candidata latina, já falei aqui disso, o Texas, onde estão a candidatar um candidato afro-americano, e o Nebraska, onde há um independente que está à frente nas sondagens. Dos sindicatos. Se formos sindicalistas. Se formos acreditar nas sondagens, a melhor oportunidade dos democratas conquistarem um lugar é mesmo no Nebraska. Eu tenho alguma dificuldade em acreditar que assim seja, porque o Nebraska é um estado mesmo muito republicano, mas há aquela coisa de haver mobilização eleitoral, porque parte da eleição presidencial se passa no Nebraska, no segundo disso fica à volta de Omaha, porque o Nebraska divide os votos do colégio eleitoral. Mas este é o cenário. Zé, o que é que disto te interessa mais, menos? Que é que... Interessa-me sobretudo perceber, quer dizer, olhar para um péssimo mapa que os democratas têm. No fundo, há esta questão... que é sempre assim, não é? É, mas que ajuda... Mas repara, quer dizer, se nós olharmos para as eleições do Senado em abstrato por anos, escapa-nos o essencial, é que na verdade o Senado há 3 momentos, há 3 ciclos e cada um tem características especiais independentemente do que é que está a acontecer no clima nacional, na eleição presidencial, se o Trump está ou não está. E este é o pior ano para os democratas, é o pior mapa, é o pior ciclo. Porque dos 34 lugares, se não estou em erro, 20 são detidos por democratas. Sim. E 14 por republicanos. E pior do que isso, 23. Os democratas... democratas ou independentes? Ou independentes, sim, exatamente. Onde e ainda por cima, em estados onde os democratas têm desvantagens estruturais. Porque, por exemplo, a Virgínia Ocidental, no fundo, tinha um senador democrata do tempo, quer dizer, em que aquela zona, em que os operários, é um estado muito operário, não é? Como sabem, era um voto democrata, mas já não era o voto democrata, era o John Manchin. Claro. E, portanto... quando nós olhamos... Sim, a Virgínia Ocidental foi dos poucos estados que o Jimmy Carter ganhou em 80 e o Michael Dukakis em 88. Portanto, há relativamente pouco tempo era um estado seguro, dos mais seguros do Partido Democrata. Vitórias constantes dos democratas durante décadas. Mas para além dos exemplos que tu estás a dar, ou seja, quando nós falamos não só dos evidentes do Montana, etc., mas quer dizer, mesmo se os democratas conseguirem manter lugares no Wisconsin, na Pensilvânia e no Ohio,
é um resultado muito bom. Sim, É um resultado espetacular. muito bom. Que, porém, os levará a perder o Senado na mesma. Portanto, eu acho que o Senado aqui, a questão para mim parece-me fechada em termos de perda de controle, a não ser que acontecesse qualquer coisa do Arco da Velha no Montana. Acho que vai ser importante a tal questão. 51-49 é muito diferente de 53, por exemplo. E eu diria, o meu foco, assim, os resultados que tenho mais curiosidade é o Wisconsin, onde a corrida está muito apertada, e no Ohio, onde de facto só se consegue explicar esta discrepância entre o voto presidencial e o voto para o Senado pela popularidade do próprio candidato e por dinâmicas que estas sim estão enraizadas na cultura americana e parecem não estar assim com tanta tendência para mudar, o chamado split ticket, não é? Ou seja, a ideia de votar num candidato para presidencial republicano, eventualmente, e depois para Lá o está, Senado democrata. nesse grupo dos 10%, não é? Nesse grupo dos 10% do que nós estamos a chamar indecisos, ainda há, e notou-se em 2020, a ideia, eu acho que o Joe Biden vai ganhar, vou votar em republicanos para o Congresso. E aconteceu um bocadinho, não aconteceu muito, mas aconteceu. E tens isso imenso até noutro estado. Tens estados, quer dizer, quando tens governadores na Califórnia que são republicanos, não é? São Sim, coisas, sim. são fenómenos Olha, eu incríveis. tenho números para vocês. Em 2020, 2% dos eleitores que se identificam com o Partido Republicano votaram em candidatos republicanos no Congresso, mas por Biden, nas presidenciais. Lá está, é muito, muito pouco. Mas esta Mas é coisa muito decisivo. é muito decisivo. neste- Esta coisa tem uma coisa interessante que é a tese do roubaram-nos a eleição é engraçada porque é o mesmo boletim. Ou seja, o que Donald Trump defende é que no mesmo boletim pessoas votaram republicano, mas o voto para Joe Biden foi Exato, enganado e foi exato. roubado na mesma folha. Fizeram ali uma mudança de chip, não foi? Vou só... Exato. Nós temos que passar ao quiz, infelizmente. Como de sempre, podíamos falar mais umas horas, mas temos que ir ao quiz. A verdade é essa, não é, Pedro? Temos que ir ao quiz. Hoje sou eu. És tu. Muito Então- medo. A primeira é fácil. Desde quando é que todos os membros do Senado são eleitos diretamente em vez de serem escolhidos pelas legislaturas estaduais? Este é fácil. 1914. É para dizeres um ano? Eu acho que não. 13 é a emenda, não é? 1917. Ou 13. A Já não 13 me é a lembro. emenda, Há eu uma das acho, e duas. 14 deve ser a primeira eleição para o Senado. Em 13 é a emenda, é a 17ª emenda, Ok, então é a partir sétima da eleição emenda à de 14. Constituição. Já agora, desde 1912, que já havia estados que tinham usado o voto popular. O Oklahoma e o Arizona. E Anteciparam-se a... anteciparam-se. Aqui E é tramado porque tudo o que seja pecúlio legislativo de Teddy Roosevelt eu vou saber decorar. E em 1913, já sob a 17ª emenda, foi Georgia e Maryland, mas depois a primeira eleição nacional em 1914. Muito bem. Então, agora uma mais, enfim, suponho impossível, mas vamos ver. Qual é a média das idades dos membros do atual Congresso? Nós não falámos sobre isto, mas de facto uma das características do Congresso americano é Particularmente do o Senado. alto o grau gerontocrático deste grupo de pessoas. Mas no Congresso, em média, e depois Foi um podemos ver escândalo o do Senado. último mandato pela morte da Dianne Feinstein no cargo. 58. Eu digo 68. 58. É 58. Espetáculo! É meu! Vamos embora. Incrível, incrível. 64 anos no Senado e 57 na Câmara dos Representantes. Boa, estava mais pessimista. Em 1980 a média era 40. Portanto, Pois. tem aumentado e depois nos últimos anos tem estado estável. Finalmente, o Presidente americano, não falámos sobre isto, pode vetar as leis aprovadas pelo Congresso. O Congresso pode superar este veto de maioria 2/3 em cada Câmara. Quantas leis na história da democracia americana foram vetadas pelo Presidente e quantos vetos foram superados? Esta há de ser impossível, mas enfim, vamos ver. Eu, por acaso, ontem estive a ler sobre um veto superado na Taft-Hartley Act. Portanto, a pergunta é quantos vetos foram e quantos é que foi o override? Quantos Portanto, vetos é que o Presidente fez e quantos foram superados? Conta com vetos de bolso? Hã? Conta com todos. vetos Não, vetos de bolso não. Pois. Vetos de bolso não. Ah, não pois. conta. Já agora explica lá os vetos de bolso. Não, um veto de bolso é quando o Presidente nem sequer vetava, mas não respondia à lei. Portanto, podia deixá-la na... O Congresso tem alguns dias mas se não tiver em funcionamento, Exato. não pode superar. Sim. Calvin Coolidge era grande fã dessa. Não faço a desse mínima ideia deste número. Tens algum palpite bom? Eu vou mandar um palpite horrível. Vou mandar tipo 7.000 vetos e 300 vezes em que houve um override. Isso deve ser mais baixo. O override deve ser mais baixo.
Diria Na para aí- história? Pois é muito tempo. Não sei, É muito tempo. vou dizer 5.200 overrides. Está bem, Bem, parece certo. eu agora tinha que mesmo que fazer essas contas, mas eu acho que as proporções dos João estão mais corretas. São 2.586 vetos e apenas 111 foram superados. Ok. Mas Estamos é a falar um de bocadinho cerca de menos. 5%. Sim. Ok. Ok. Mas aconteceu menos vezes do que Eu se achei calhar se eu imaginaria. achei que haveria mais vetos na história do que Não. isso. Engraçado. Pois é. Pronto. Olha, foi o burro e o elefante. Foi o burro e o elefante. Obrigado, Zé, por teres vindo. Obrigado Muito eu pelo obrigado. convite. Obrigado eu. E pronto, obrigado ao Expresso e à Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento pelo apoio. Pedro, nós vemos-nos para a semana para continuar a acompanhar as peripécias do burro e do elefante com quem? Com a Ana Santos Pinto, que vai responder a uma pergunta muito simples, que é como é que o resultado desta eleição vai mudar o mundo. Ora bem, e como vai responder de forma tão simples, até vai sair antes do que é suposto, não é? Para Exatamente. estar mais perto da altura da eleição, não é, João? Pronto. O Burro e o Elefante é um podcast da Expresso e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, com sonoplastia de João Martins, já referido, vídeo de Carlos Paes, capa de Inês Brasinha, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Para. When we fight, we win. And we